Fala galera, beleza? A aula de hoje nada mais é que um complemento da aula passada. A gente vai ver o problema de transbordo, só que agora aplicado ao solver. Vamos lá? Bom galera, o problema diz o seguinte: eu tenho uma companhia Petrus Nortel, ela atua no setor petroquímico e possui duas plataformas. Uma delas é responsável pela produção de polímeros e está localizada em Recife. A outra está localizada em Manaus, sendo responsável pela produção de resina. A fim de reduzir os custos logísticos, os produtos sofrem uma etapa de transbordo em um dos centros de distribuição, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A partir dos centros de distribuição, os produtos são transportados para os clientes finais, localizados em BH, Joinville e Porto Alegre. Igual a figurinha abaixo. A capacidade de produção das fábricas é de 500 unidades em Manaus e 300 em Recife. A demanda dos consumidores de Belo Horizonte, Joinville e Porto Alegre é de 200, 250 e 350 respectivamente. Os custos unitários de transporte das fábricas para os pontos de transbordo e dos pontos de transbordo para os consumidores finais estão apresentados na tabela abaixo. A ideia é o quê? Formule o problema de transbordo. Então, na aula de hoje, eu não vou chegar a fazer a planilha de Excel com vocês. Isso vai ser uma atividade, mas eu vou mostrar todos os passos como tem que ser feito. E eu quero que vocês tentem fazer na planilha e depois me deem o feedback. Para a gente começar a resolver, a gente tem que entender como formular esse problema. Então, eu vou dar as dicas para vocês, os direcionamentos, e eu quero que vocês planilhem isso. Então, como a capacidade total de fornecimento é igual à demanda total dos consumidores, estamos diante de um problema balanceado. Então, reparem nessa imagem aqui. Eu fiz um esqueminha, né? Eu tenho aqui Manaus e Recife e eu posso enviar para São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro, eles se chamam aqui de nós, mas são os centros de distribuição e são os pontos de transbordo. Então, São Paulo pode mandar para BH, Joinville e Porto Alegre e Rio de Janeiro também. Aqui eu coloquei todos os custos e as capacidades. Então, pode-se verificar na figura acima que esses nós 1 e 2, eles chamam isso aqui também de nós, né? Essas bolinhas, representam as plantas de Manaus e Recife, respectivamente. Já os nós 3 e 4 representam os pontos de transbordo ou centro de distribuição de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. E os nós 5, 6 e 7 representam os clientes de BH, Joinville e Porto Alegre. Então, a gente colocou números aqui, né? 1 e 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho que ter essas interações, né? Então, a gente vai fazer isso. Olha como que a gente vai fazer, como que a gente vai formular. Primeira coisa, eu tenho que atribuir as variáveis, né? Quem são essas variáveis? Então, x13 seria de Manaus para São Paulo. Então, peças transportadas da fábrica de Manaus para o centro de distribuição de São Paulo. Aí, vou pegar um outro aqui só para vocês entenderem. x37, 37. Então, é as peças de São Paulo para Porto Alegre. Então, coloquei todas as possibilidades aqui. E o objetivo é o quê? Minimizar o custo de rota. Eu tenho os custos, né? 8, 8x13. Aí, depois, 10, está aqui, 10x14. Tenho todos aqui mapeados. Beleza? Então, essa primeira etapa está feita. Agora vem as restrições. E aqui eu tenho alguns tipos de restrição. Primeira restrição é a capacidade de cada fábrica será utilizada para entender a demanda dos consumidores via pontos de transbordo. Por exemplo, x13 daqui para cá, x13 mais x14 daqui para cá, tem que ser igual a 500, que é o que ele pode enviar, beleza? Da mesma forma, o outro, a x23 e a x24 tem que ser igual a quanto? 300, que é o que ele pode enviar.
E a demanda de cada consumidor será atendida a partir dos pontos de transbordo. Então, repare, ó, X35 mais a X45 tem que ser igual a 200. Beleza. O que envia de Rio e de São Paulo tem que chegar em BH igual a 200. Não pode ser mais. Da mesma forma que o X36 para Joinville, o que manda de São Paulo para o Rio tem que chegar em Joinville. Então, eu tenho aqui mais 3 equações. Uma coisa que aqui a gente acrescenta são as restrições de conservação dos fluxos de entrada. O que acontece? Para você garantir que não está sendo perdido nada, você tem que falar assim, ó, o que chega no centro de distribuição é o que sai. Então, aqui ó, chegou X13 mais X23, tem que ser exatamente X35 mais X36 mais X37. O centro de distribuição de São Paulo e também garantir essa conservação de fluxo aí do centro de distribuição de Rio de Janeiro. Então, essas equações vão ter que estar lá na planilha. E aí eu tenho as restrições de não negatividade que a gente já discutiu. Bom, feito isso, eu coloco aqui como que vocês têm que montar lá no Solver. Então, eu coloquei aqui as células certinho, como que você tem que aplicar. Essa daqui, somar produto, talvez vocês não conheçam, depois vocês dêem uma olhada, uma pesquisada na internet como que funciona essa função. Ela multiplica duas células, isso já soma com a outra, né? Isso aqui a gente usa bastante quando a gente vai fazer a função objetivo. Beleza, coloquei aqui o que cada uma representa, quero que vocês façam lá. E também deixei aqui como que eu coloquei os nomes, né, atribuídos e como que eu já fiz lá no Solver. Então aqui as conservações de fluxo, o total de entrega e a demanda. Isso aqui também vai lá no nosso PDF. E assim que eu montei a planilha lá no Solver, né? Lá no Excel, desculpa. Montei desse jeito, dessa maneira. Então, eu acho que aqui fica claro, vocês conseguem reproduzir. Tudo equacionado e depois mandei resolver. Na hora que eu mandei resolver, eu consegui chegar nesses resultados. Então, o custo aí foi 8.250 e eu consegui encontrar aqui, ó, o X13 deu igual a 500, ou seja, eu estou enviando aqui, ó, de Manaus para São Paulo 500 e de Recife para São Paulo 100, tá bom? Então chegou 600 em São Paulo. Aí, ó, São Paulo não enviou nada para BH, mas enviou 250 para Joinville e 350 para Porto Alegre. Então todos os resultados estão descritos aqui na nossa planilha, como que a gente fez, como que a gente chegou. Do mesmo jeito aqui, eu montei o esqueminha, ó, chegou 200 aqui para Rio de Janeiro e Rio de Janeiro redistribuiu aí para as outras localidades. Beleza, galera? Fico por aqui e espero o retorno de vocês, se vocês conseguiram ou não. Até mais!